Uma vitória muito comemorada no vestiário do Grêmio, principalmente projetando o jogo da volta no Rio de Janeiro. Renato discorda de algumas críticas e blinda o vestiário nesse momento decisivo. O Grêmio sai de Curitiba, agora definitivamente, com um saldo positivo no entendimento interno. Nós vamos falar também sobre mercado de transferências, mas é só depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, KTO.com, onde a diversão acontece. Vai na KTO, joga com responsabilidade. O cupom é A Dupla para ganhar 20% em cima do primeiro depósito e deixar os jogos bem mais interessantes. Quem jogou na vitória do Grêmio se deu bem, porque o tricolor de virada venceu a equipe do Fluminense, um jogo duro, um jogo pegado. O próprio Renato destacou isso na entrevista coletiva. O ambiente do Grêmio depois do jogo colocava isso como uma regra principal do duelo entre Grêmio e Fluminense, o equilíbrio entre as duas equipes. Há um entendimento no vestiário gremista de que o Flu do Mano Menezes veio fechado, que o Flu veio a não jogar, tentando levar o duelo lá para o Rio de Janeiro, né? A decisão do confronto de fato para o Maracanã. O Renato falou sobre isso na entrevista coletiva, dizendo, olha, eu conheço bem o Mano Menezes, ele veio fechadinho, veio para não jogar, mas foi um grande jogo na cabeça do Renato. O time não desempenhou talvez da forma como o torcedor gostaria. Isso foi colocado para o comandante gremista na entrevista e o Renato ficou muito contrariado. O repórter Bruno Soares, da Rádio Bandeirantes, fez essa pergunta e o Renato discordou completamente. Diz que o Bruno viu outro jogo, eu particularmente, na crítica que fiz do duelo, e vocês, se quiserem acompanhar a crítica, podem voltar um vídeo aqui. Vai aparecer no final do diário, tá? Na tela. Então é só assistir. Eu acho que o Grêmio deveu futebol, o Grêmio não fez uma boa apresentação e o Renato acredita que o Grêmio fez uma boa apresentação. Que o Grêmio não jogou bem contra o Corinthians, mas contra o Fluminense jogou. E aí o argumento dele é, o que precisa mais para elogiar o Grêmio? O Grêmio ganhou, mas não é sobre a vitória, né? O Grêmio teve alguns pontos ali que precisam ser observados, melhores analisados. A participação do Cristaldo, a participação do Pavão, do Soteldo, esse ataque não está muito bem encaixado. E ele foi questionado sobre Monsalve. Afinal de contas, o Monsalve entra e o colombiano dá a resposta. Dá uma resposta quase que imediata. E a pergunta foi, e o torcedor tem feito muito essa pergunta pra gente aqui nos comentários. Monsalve e Cristaldo juntos, pode acontecer? O Renato praticamente descarta. Ele diz, olha, até pode, dependendo do jogo, mas é preciso ver a parte tática. Então, assim, é uma briga que vai se estabelecer entre Monsalve e Cristaldo. Se tu prefere o Monsalve, tu vai defender o Cristaldo fora do time automaticamente. Se tu prefere o Cristaldo, o Monsalve fica de fora. O treinador deixou claro que os 3 zagueiros foi um esquema emergencial, mas que ele tem um plano A e B. Fica claro que o B é o plano de 3 zagueiros, e o Grêmio vai com uma vantagem importante para o Rio de Janeiro. A construção dessa estratégia vai passar muito pelo pensamento do Renato, de se defender mais ou de atacar. Mas o Renato, ele acredita que no Rio o Fluminense vai se abrir, até pela necessidade de buscar o resultado. O Grêmio jogará por um empate no Rio de Janeiro. O jogo de 2-1 aqui dá vantagem para o Grêmio de empatar o jogo, né? Dá vantagem de começar o jogo já classificado. E o Grêmio vai tentar explorar isso, ou seja, o Flu vai ter que atacar e o Grêmio vai tentar pegar no contra-ataque. Isso pode significar um Grêmio mais fechado, ou pode significar o Grêmio mais posicionado para frente para tentar explorar essas costas do Flu. A gente vai saber isso só nos próximos dias, quando o Grêmio começar de fato a se preparar para esse jogo lá no Rio. Estaremos lá acompanhando esse duelo, é um jogo que vale vaga nas quartas de final da Libertadores da América, então tem um peso muito especial. Mas por hora, o Grêmio vira a página e volta os olhos para o Campeonato Brasileiro. Só para fechar um pouco desse vestiário, era um ambiente leve, né? O Grêmio está muito satisfeito, o Renato está satisfeito, os jogadores estão satisfeitos. E o Grêmio aproveitou para fechar também, né, esse ciclo aqui em Curitiba. É o último jogo em Curitiba. O próximo duelo do Grêmio como mandante será em Caxias do Sul, agora no final de semana, contra o Bahia, no estádio Alfredo Jaconi. E depois, no dia 1º de setembro, a arena estará aberta com capacidade para 12 mil torcedores na arena, tá? Vai ser uma reabertura controlada, não 100% liberada,
mas ainda assim uma reabertura. Então o jogo desta noite, o jogo da terça-feira, acabou sendo a despedida do Couto Pereira. O Grêmio começou com vitória no Couto Pereira e termina com vitória aqui no Paraná. O que aconteceu no meio são detalhes. A visão é que a recepção foi muito boa, o gramado foi muito bom, os jogadores conseguiram se adaptar bem por aqui, então o balanço ele é bem positivo da passada do Grêmio pelo Paraná, por Curitiba, pelo Couto Pereira, e um povo muito solícito. A gente manda um abraço aqui a todo mundo que a gente cruzou, né, os torcedores do Grêmio aqui do Paraná, que conversavam com a gente, que assistem o diário do Grêmio KTO, então o nosso muito obrigado também. Virando para o Campeonato Brasileiro, tem jogo no final de semana, preservações, possivelmente, de novo, um time alternativo, é em casa contra o Bahia, e o Renato vai pesar isso a partir de agora, tá? Não há nenhuma notícia negativa aqui deste duelo. Ninguém saiu com um problema, muito pelo contrário, os jogadores estão bem, agora é uma questão de descanso e de estratégia, para ver como o Grêmio vai abordar esse Campeonato Brasileiro, já que está se recuperando, começa a fazer uma campanha de tentar buscar, quem sabe, por que não, né, a primeira página da competição e se afastar cada vez mais lá do Z4. Contra o Bahia, esse jogo no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Sobre mercado de transferências, para a gente fechar o nosso diário do Grêmio KTO, eu preciso falar que há uma informação de que a proposta por Gustavo Nunes chegou. E é uma boa proposta. Estaria girando na casa de 14 a 16 milhões de euros fixos. A informação do Diego Torbes, repórter, é que a proposta é de 16 milhões de euros fixos. Se for essa proposta, o Grêmio vai vender. E quando eu destaco fixos, é porque existem variáveis na negociação de mais 4 milhões de euros. Ou seja, uma proposta potencial de 20 milhões de euros, que é o valor que o Grêmio pede pelo Gustavo Nunes. Se for esta proposta, o Grêmio deve aceitar. Tem 80% dos direitos econômicos, é uma quantia bastante significativa. O Grêmio ganharia aí mais de 75 milhões de reais nessa negociação. Então, né, é preciso parar, analisar e esperar. Tem até o final do mês de agosto, mas há uma tendência de saída do Gustavo por este assédio do futebol árabe, que oferece salários na casa de 1 milhão de reais por mês para o jogador. Mas aí tem um ponto importante. O Gustavo, aqui no estádio Couto Pereira, ele foi questionado sobre deixar o Grêmio. Diz que não tem nada, aquela história toda, mas quando perguntado sobre jogar na Arábia, ele falou, eu prefiro a Europa. Eu prefiro a Europa. A gente tem um depoimento de que ele se seduziu pelo salário, mas essa frase aqui no Couto, eu prefiro a Europa, ela é muito significativa. Ela é muito significativa. Então vamos ver o que vai acontecer. Também é importante destacarmos que o Felipe Carbajo está prestes a assinar com o New York Red Bulls. É empréstimo, o Grêmio vai ganhar cerca de 500 mil euros pelo empréstimo, mas é um empréstimo casando uma venda no final desse período de um ano, tá? Ele vai, por óbvio, mas no final praticamente essa venda já está garantida, pelo menos é o rumor, e aí é um valor total de 5 milhões de dólares para a saída do atleta de Porto Alegre. 500 mil de empréstimo, dólares, 500 mil dólares, mais 4 milhões e meio de dólares. O Grêmio tem também 80% dos direitos econômicos. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.